Fato em Foco, com o bispo diocesano de São José do Rio Preto, Dom Tomé. Bom, terminou no último sábado, dia 27, na Itália, o encontro anual dos líderes do G7, né, que são os 7 países mais industrializados do mundo. E a primeira ministra da Alemanha, Angela Merkel, descreveu o encontro como sendo 6 contra 1, parece até placar do Brasil versus Alemanha, né? Se fosse 7, estaria perfeito, né? Que esse 1 é verdade. É Donald Trump do outro lado. É realmente preocupante, em um momento de tanta instabilidade política, a gente vê que o G7 não consegue falar a mesma língua, né, Dom Tomé? Você usou uma expressão muito adequada, é preocupante. Vemos que a situação do mundo, de modo geral, é muito instável. Não só politicamente, mas também na economia. E tantas questões sociais pendentes na Ásia, no Oriente, mesmo na Europa, nós aqui na América. E quando a gente vê pipocar tantos problemas políticos, sociais, econômicos, e a gente vê que o grupo das 7 maiores economias não conseguem falar a mesma linguagem e não tem também os mesmos propósitos, isto soa negativamente, vamos dizer assim, para o mundo inteiro. Porque direta ou indiretamente, todos os países estão vinculados e dependem de algum modo desses 7 países. E se eles não conseguem mais a mesma linguagem, e se entre eles há uma divisão ou uma dispersão de interesses, isto irá refletir positiva ou, sobretudo, negativamente nos países periféricos que somos todos nós outros. Donald Trump não tem colecionado muitas vitórias ao interno dos Estados Unidos, mas também mundialmente, internacionalmente, tem tomado posições que causam preocupação. Agora, no grupo dos 7, 2 posições dele que não permitiram consenso são de fato preocupantes, mas que ele já havia anunciado desde o período da sua campanha eleitoral. A primeira é a questão da postura dos Estados Unidos em relação ao clima, à ecologia, ao controle de emissão de gases. Os Estados Unidos, com o atual presidente, não querem levar adiante aquela que seria a parte dos Estados Unidos para ajudar na qualidade do clima, controlando a emissão de gases. E nós sabemos que os Estados Unidos, como um país industrializado, é, sem dúvida, um dos grandes emissores de gás que contribui para a qualidade do clima no globo, na Terra. Mas também o outro ponto de dissidência foi a posição dos Estados Unidos em relação à migração. O encontro do Grupo dos 7 foi realizado numa ilha ao sul da Itália, justamente porque esta ilha está perto dos lugares onde chegam os migrantes, sobretudo da África e também do Oriente Próximo. Acreditava-se que a proximidade do lugar poderia sensibilizar a todos numa postura em relação aos migrantes. Ora, nós vemos que hoje, se tivéssemos que encontrar um grande problema mundial insolúvel e sem perspectivas de solução, é justamente a questão dos migrantes. Hoje nós temos migrações vindas, ou melhor, migrações que vão de país para país, tendo origem quase em todos os continentes. Você tem gente da Ásia migrando, gente da Europa migrando, gente da América migrando, do Oriente Próximo migrando. Nós temos hoje grandes correntes migratórias em todo o mundo. Ora, se os países desenvolvidos ou em vias de desenvolvimento não conseguirem proporcionar uma política de acolhida, de assistência aos migrantes, nós podemos entrar aí numa situação de calamidade. Muito embora eu acho que em alguns casos já vivemos esta situação de calamidade. É interessante perceber que os meios de comunicação
não aqueles mais rápidos, mas aqueles assim mais analíticos, têm transmitido assim reportagens muito preocupantes da situação de alguns campos de refugiados. A Band News, a Globo News, tem quase que semanalmente mostrado reportagens muito bem feitas da situação de grandes grupos de imigrantes no mundo. Bastaria lembrar, no Brasil, os venezuelanos que vão chegando em Roraima e que vão chegando também em Manaus, que não tem ainda uma estrutura de acolhida, e o Brasil vivendo este momento difícil. Até um tempo atrás eram os haitianos que não pararam de chegar, que continuam chegando também ao Brasil. Enfim, a postura dos Estados Unidos de não se posicionar numa atitude de acolhida às correntes migratórias também cria uma série de dificuldades para todos os outros países e para as grandes correntes migratórias. Então, concluindo, o resultado do G7 deixa a gente preocupado e de ouvidos atentos para ver o que pode acontecer. A primeira-ministra alemã, retornando ao país, ela dizia que a Europa tem que deixar de preocupar-se com os Estados Unidos e com o Reino Unido e cuidar de si mesma. Quer dizer, já é uma atitude, uma resposta em relação à reunião do Grupo dos Sete. A primeira-ministra alemã, a Alemanha hoje é o país de maior projeção dentro da Europa, conclamando os outros países europeus a se preocuparem consigo mesmo e deixar de lado o Reino Unido, os Estados Unidos, por questões aí um pouco diferentes. Então isso não é bom para o mundo e certamente também não será bom para nós da América do Sul. Sem dúvida, Dom Tomé. Esperamos que chegue aí, não digo um consenso, mas que pelo menos essa questão relativa, inclusive nós tivemos aí mais um teste balístico da Coreia do Norte que preocupa, né? Coreia do Norte que preocupa, acho que todo mundo, ameaçando o Japão, ameaçando a Coreia do Sul, e a gente precisa que esses 7 líderes falem a mesma língua, que certamente isso vai ser proveitoso para todo mundo. Dom Tomé, muito obrigado pela participação, forte abraço e até amanhã. Um abraço e nos encontramos amanhã neste mesmo horário.